Muito bem, então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje, que é uma live dedicada em responder as perguntas, não é? Eu já estou aqui com uma série de perguntas da enquete que eu fiz aqui no meu Stories e, conforme eu havia mencionado, eu iria responder hoje, durante essa live de hoje. E a carta, para a gente começar, a carta de hoje que eu selecionei das cartas máximas tem a ver com propósito. Então, esse grupo de hoje, a mensagem é sobre propósito. Propósito. E a mensagem é a seguinte: a sua missão é servir a vida. Se assumir esta disposição de modo sincero, a vida se encarregará dos melhores meios para a realização do seu propósito. Torne o seu próprio caminho e o propósito lhe encontrará. Eu gosto muito dessa carta porque muitas pessoas me perguntam, né? As pessoas elas estão em busca de encontrar a sua missão de vida, encontrar o seu propósito. Mas como eu já mencionei diversas vezes aqui e em outras ocasiões, na verdade, primeiro, você não tem um propósito. Segundo, você não encontra o seu propósito. Na verdade, o universo construiu um propósito para você. Então há um propósito do universo em relação a você. O universo tem muito interesse em você. Grave isso, o universo tem um grande interesse em você, porque você é, como eu disse na live anterior, porque você é uma expressão única do universo e, portanto, você é o universo. Então, há um grande interesse do universo em relação a você e há um investimento energético, espiritual em relação a você. Portanto, como eu disse, primeiro, você não tem um propósito, é o universo que tem um propósito para você. E segundo, você não encontra o seu propósito, é o propósito que lhe encontra. Tudo que você precisa fazer é estar disposto, é estar aberto, é estar receptivo e disponível em servir a vida com as ferramentas que você tem agora, com aquilo que é possível fazer. Não importa o que você faz hoje, qual é a profissão, qual é a sua área de atuação. Se você realmente entrar nessa energia e entender que o seu propósito é servir a vida, e você passa a servir a vida a partir do momento que você reverencia a sua atividade de agora. A partir do momento que você realiza a sua atividade com respeito, com boa vontade, com consciência. E desta forma, naturalmente, no momento certo, a partir do instante que você interiorizar esta compreensão de que você não tem um propósito, é o universo que tem um propósito para você. E você então sai do controle arrogante e entra numa postura de entrega humilde. É aí que as conexões se estabelecem. É aí que você então cria o espaço para que a inteligência universal tenha a liberdade de te conduzir para os caminhos que o levarão a um ponto que o propósito lhe encontrará. Ao longo das minhas experiências, quanto mais eu estudo, quanto mais eu mergulho em mim, quanto mais eu vou desvelando camadas internas e quanto mais eu me entrego, mais eu entendo que o nosso processo de evolução, o nosso processo de crescimento envolve mais a liberação, o deixar,
o abandonar, o liberar, o desprender, do que acumular, do que possuir, do que ter, do que se prender, se agarrar. Esse é um dos insights que hoje é um dos fios condutores que rege a minha vida. Como se precisássemos nos despir de toda sorte de aspectos, de toda sorte de ilusão, de tudo aquilo que mascara a verdade única e fundamental, que é o teu ser. Isso dá uma live inteira, né? Dá uma live inteira pra gente abordar e tratar desses assuntos. Mas hoje, né, com essa introdução, inspirado por essa mensagem do propósito, não é? Vamos então dar início às perguntas. Só para concluir, as pessoas me perguntam: nossa, Horácio, como você encontrou a sua missão? Eu não sei se eu encontrei a minha missão. Eu só sei que eu estou caminhando e estou aberto para realizar aquilo que chega até mim como inspiração. Para mim não é importante, eu não me empreendo a ideia de estar executando uma missão ou de estar no meu propósito. A única coisa que eu posso dizer é que eu estou aberto para realizar as inspirações que surgem. E à medida que eu vou caminhando, realizando as inspirações que surgem, mais sentido a minha vida faz, mais sentido o universo faz para mim. E esse é um sinal claro para mensurar se você está caminhando se você está realmente caminhando para viver uma vida genuína, uma vida autêntica, né? E esse é o sinal. Você sentir que cada vez mais tudo faz sentido. Por mais que esse sentido não seja um sentido lógico, baseado na sua intelecção, baseado na sua racionalidade. É um sentido que não obedece a uma lógica basal, horizontal. É um sentido que obedece a uma lógica vertical, uma lógica, digamos assim, mais profunda, mais essencial, mais espiritual. Mesmo que nada ao seu redor, mesmo que a sua vida não tenha mudado absolutamente nenhuma esfera, mas há em você um olhar que consegue se aprofundar na percepção do sentido, né? E, consequentemente, a sua vida e a sua expressão vai se tornando cada vez mais autêntica, mais verdadeira. E esse é um dos desafios do processo de amadurecimento, do processo de crescimento humano. Deixar as ilusões para abraçar a verdade, para abraçar o real. Então, a primeira pergunta que eu vou entrar aqui, de uma série de outras perguntas, tem a ver com essa perguntinha aqui: como trabalhar e a aceitação e mudanças? Como trabalhar a aceitação e mudanças? Pois é, na verdade, o primeiro passo para se trabalhar a aceitação da realidade e, consequentemente, a mudança é você se permitir se aceitar. Tudo começa com um movimento em relação a você mesmo. Se você não é capaz de se aceitar do jeito que a natureza lhe projetou, não é? Se você se rejeita, se subestima, se abandona, você terá dificuldades de aceitar a realidade como ela é, de aceitar as mudanças, porque você não se aceita. Então é importante frisar que a vida está baseada numa relação dialética entre você e os eventos. Então você só é com o mundo exterior aquilo que você é com você. Se você é uma pessoa difícil, uma pessoa que não se aceita, uma pessoa que internamente é muito resistente, você terá dificuldades de aceitar o mundo como ele é, de aceitar as pessoas como elas são, ou melhor, de aceitar as pessoas como elas podem ser.
de aceitar o mundo como ele pode ser, de aceitar o seu momento como ele pode ser agora. E esse é um dos paradoxos metafísicos. Você só está pronto para a mudança quando você consegue aceitar o seu momento como ele é, por pior que ele possa ser. E eu sei que toda vez que eu toco nesse assunto, ou quando surge uma pergunta envolvendo o tema aceitação, as pessoas elas confundem e elas acreditam que a aceitação é um ato de fraqueza ou é uma passividade emocional, porque elas confundem a aceitação consciente com conformismo, e não tem nada a ver. O conformismo, sim, é algo reativo, é algo passivo, é algo baseado num posicionamento de negligência. A aceitação consciente é a capacidade de estar em alinhamento com o real, com os fatos. Uma coisa são os fatos, outra coisa são os dramas que você constrói em relação aos fatos. Então a aceitação lhe dá o poder de se conectar com os fatos. E é a partir dessa conexão que você consegue, então, criar o espaço para que a mudança aconteça. Aí surge a pergunta, como aceitar uma situação difícil? Pois é, a situação só é classificada como difícil porque você resiste à situação, porque você ainda está se degladiando com a expectativa do como deveria ter sido e não quer entrar em contato, não quer se colocar numa posição de boa vontade para lidar com o que pode ser agora. Então as pessoas têm muita dificuldade porque a nossa cultura, por ser uma cultura materialista, nunca nos ensinou a trabalhar os recursos internos. Nós temos uma série de recursos internos. Não é? Uma vez eu até coloquei um vídeo recentemente aqui no Stories, um vídeo do Elon Musk dando uma entrevista falando que estava perdendo a vontade de viver, não estava mais feliz. Por quê? Por que um homem daquela envergadura, um grande empreendedor, nesta altura da vida, se percebe com um grande vazio interno? Porque conquistou muitos recursos externos, mas não conquistou os recursos internos. Então ele tem muito recurso externo, mas não tem recurso interno para lidar com esses processos. Então, há que se envolver com práticas de introspecção, por exemplo, de ficar em silêncio, treinar de uma maneira mais controlada a princípio, esse estado de rendição, esse estado de observar os teus pensamentos sem reagir, sem querer controlar nada dentro de você. Apenas sentar de modo quieto e treinar a observação sem reação. Não é? A prática de meditação, a prática de oração são recursos maravilhosos que vão aos poucos te capacitar a ter esta postura mais elegante diante da vida, de se posicionar de uma maneira serena e perfeitamente embasada numa boa vontade de cooperar com aquilo que pode ser agora. Com aquilo que pode ser agora. Então não existe situações desesperantes. O que existe são pessoas desesperadas pelas situações. Nenhuma situação tem o poder de te desesperar. É você que se desespera. A partir de uma construção de uma lente que o faz enxergar o fato de uma maneira dramática. E é claro que esse é um processo de desenvolvimento. Por isso que nós precisamos mergulhar cada vez mais no autoconhecimento.
para você entender os teus mecanismos, para você descobrir que você tem muito recurso aí dentro, que poderá tornar a sua vida muito mais fácil, mudando a percepção e estando disposto a lidar com os fatos. E desta forma você vai se tornar uma pessoa muito mais contente, com muito mais energia, porque perde-se muita energia se debatendo, se degladiando com os dramas construídos no interior da mente a partir dos fatos. E isso é algo fundamental. Eu vou dizer uma coisa que muitos sábios colocam e que causa muita estranheza. A natureza de todo e qualquer fato é neutra. Olha o que eu estou colocando. Todo fato em si tem uma natureza neutra. Tem uma natureza neutra. Ai, mas por que as pessoas sofrem? Por que causa muita dor, causa desespero? Aí entra a sua interpretação. Você pode construir dramas, como você pode estar disposto a lidar com o fato. Vou dar um exemplo bem prático, que eu gosto muito. Você chega no seu banco e você descobre que você não tem um centavo. Por alguma razão, a sua conta está zerada. A sua vida acabou? Você está arruinado? A sua vida está destruída? Não. Qual é o fato? Neste momento, é de que você está lidando com um desencaixe financeiro e neste momento você não tem recurso financeiro. Este é o fato. Tudo mais além disso são dramas construídos a partir da sua mente. E se você tiver a disposição de olhar para a situação como ela se apresenta, paradoxalmente você cria mais condições para que a solução se apresente do que se manter no problema. E quando eu me coloco desta maneira de estar disposto a aceitar o fato, isso implica em você olhar a situação de uma forma neutra. Mas cuidado, não entenda a neutralidade interna como negação, como alienação, como indiferença. Existe uma linha muito tênue entre aceitação consciente e indiferença. Se for genuíno, essa aceitação consciente vai te causar uma sensação maior de adequação. E quando você se sente adequado, é natural que você se sinta mais capacitado em lidar com aquilo que você está se adaptando. Isso me remete a Darwin, segundo a teoria das espécies, que colocava: aquele que sobrevive não é nem o mais forte e nem o mais inteligente, e sim aquele com maior poder de se adaptar às mudanças. Então, pensemos nisso. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é interessante, hein? Como superar a dor da rejeição de uma mãe narcisista? Olha que pergunta interessante. O que é uma mãe narcisista? Qual é a característica central do narcisista? Só antes de entrar na pergunta, a Maria colocou: e se a pessoa estiver doente, sofrendo fisicamente? O sofrimento, Maria Terezinha, é psicológico, a dor é fisiológica. Se você se render à doença, se você aceitar profundamente a doença sem resistir
e fazer tudo o que está ao seu alcance para poder se recuperar, você sentirá a dor da doença, mas não irá sofrer a doença. São duas coisas distintas, tá? Então voltemos. Como superar a dor da rejeição de uma mãe narcisista? Muito bem. Qual é a característica central do narcisista? Desqualificar. O narcisista é aquele que, ao mesmo tempo que ele acolhe, ele sente uma necessidade de desqualificar o outro emocionalmente. E essas relações baseadas nesse posicionamento narcisista são profundamente tóxicas, porque o tempo todo a mesma pessoa que aparentemente esboça afeto é a mesma pessoa que sente a necessidade de desqualificar para reforçar para si, não é, o sentimento do próprio narcisismo, não é? Muito bem. Primeiro, como superar a dor da rejeição de uma mãe narcisista? O primeiro passo é você entender que não existe alguém que lhe rejeita. Você nunca foi rejeitado. Olha o que eu estou dizendo. Por mais que aparente, você nunca foi rejeitado. Ninguém nunca lhe rejeitou. É você que se permitiu se sentir rejeitado. Então há uma questão essencial envolvendo a necessidade de invertermos a ênfase. Boa parte dos distúrbios psicológicos e emocionais são desdobramentos de um vírus psíquico que nós todos contraímos desde a mais tenra idade, que é a necessidade emocional e psicológica de aprovação. É aí o cerne. Quando você reforça esta necessidade de aprovação emocional e psicológica, você se coloca à mercê. Muito do teu poder flui para o objeto que você elegeu como sendo aquele que você precisa da aprovação. Então pode ser mãe, pode ser pai, pode ser alguém que você elegeu também como uma grande referência, uma referência forte. Então você já está num quadro de dependência emocional diante daquela pessoa. Então no momento em que ela esboçar um comportamento de rejeição em relação a você, você vai assumir a rejeição. Mas quem rejeitou? Você se rejeitou. Não foi a sua mãe que está te rejeitando. Ela pode até tentar. Mas se alguém tentar me rejeitar e eu não me sentir rejeitado, alguém me rejeitou? Não. Ninguém te rejeitou. Essa é uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem. É você que dá a última carta. A cartada final é sempre você. A pessoa pode até achar que te rejeitou. Deixa ela achar que está te rejeitando. Deixa ela acreditar nisso. Isso não é o ponto. Mas você tem a cartada final. Está na sua mão. A questão é: até quando você vai se colocar e vai ficar à mercê emocionalmente dos outros? Na dependência de aprovação, na dependência de apoio, na dependência de atenção, na dependência de elogio para ficar bem. Até quando você vai terceirizar a sua autoestima? Quando minha mãe me tratar assim, eu serei a pessoa mais feliz do mundo. Começa a pensar um pouco nisso. Quem você elegeu? Quem você está terceirizando a sua autoestima? Percebe? Como nós vamos
nos colocando na dependência dos outros. E a partir do momento que aquela pessoa esboça um comportamento que pode ameaçar a aprovação que eu tanto quero, eu já estou arrasado. Então que tal não começar esse exercício de autoaprovação? A única aprovação que você precisa é a sua. Você não precisa mais da aprovação de ninguém. E quando você entender isso, quando você colocar em prática, você nada e ninguém poderá lhe segurar. O teu sucesso estará garantido. Quando você se conquistar, quando você atingir essa liberdade de expressão na sua vida. Veja bem, todo mundo tem família disfuncional. E esse é o comum. Esse é o padrão comum. Não é? Porque nós vivemos numa sociedade, numa cultura profundamente neurotizante. Uma cultura que nos ensina a depender emocionalmente de tudo para se sentir mais ou menos alguma coisa. Não é assim? Então a cultura materialista ensina que você precisa ter uma série de coisas para se sentir especial, para se sentir poderoso. Então se você precisa de coisas para se sentir especial, são as coisas que são especiais, não você. Isso é cultural. Mas a partir do momento que você inverter essa ênfase e entender que a única aprovação que eu preciso é a minha, e entender que as pessoas ao meu redor, principalmente pai e mãe, porque pai e mãe são seres humanos, são seres também limitados, são seres também governados por uma série de crenças, e muitas dessas crenças profundamente limitantes. Quando você entende que todo mundo é o que pode ser, todo mundo é o que consegue ser, e você deixa de esperar tanto que os outros supram as suas expectativas de como deveriam ser, você conquista um nível superior de liberdade. Você vai se tornar mais capacitado em lidar com os diferentes tipos de pessoas. Principalmente família, que o desafio maior começa no núcleo familiar. Não é? Então, uma vez que você já tenha sentido a dor da rejeição da sua mãe narcisista, você precisa trabalhar em você, primeiro entendendo que você se rejeitou, não foi a sua mãe pode até ter tentado, mas por depender da aprovação dela, você, no momento em que ela tentou te rejeitar, você se rejeitou. Então, no momento que você está sentindo essa dor, você precisa olhar para essa dor, reconhecê-la, aceitá-la e acolhê-la. Geralmente, quando você enxerga algo em você que você estava lutando contra, e ao invés de lutar e se opor, você se abre para dar espaço para que aquilo possa ser, e você apenas observa aquilo sem nenhum julgamento, a tendência é que aquele sentimento negativo ele se extinga completamente. Segundo estudos da neurociências, por exemplo, uma emoção difícil, uma dor emocional, deveria durar 90 segundos. Qualquer emoção em você deve durar apenas 90 segundos, 1 minuto e meio. E por que emoções negativas podem durar minutos, horas, dias, meses, anos, e em alguns casos uma vida inteira? E qual é a explicação? Porque achamos mais vantajoso entrar no excesso de pensamentos sobre aquilo. Achamos mais confortáveis
remoer na cabeça com uma série de teorias a dor que está sentindo, ao invés, aí está o segredo, ao invés de entrar em contato com a dor, acolher aquela dor sem nenhum julgamento. Aí é a chave, quando você se permite encarar a dor emocional, acolhê-la sem nenhum julgamento. Então, nós perpetuamos a dor emocional porque achamos mais confortável, mais vantajoso ficar no excesso de pensamento sobre aquilo, ao invés de encarar, acolher, sem julgar. Então esse é o grande segredo. Vamos para a próxima pergunta. E o que mais tem por aí, gente, é gente narcisista, né? E virou até moda, né? Agora tudo para as pessoas fulano é muito narcisista. Mas cuidado, quando você displicentemente tenta diagnosticar uma postura emocional. Nem tudo é narcisismo, né? Eu tenho notado que virou moda. Qualquer coisa é porque minha mãe é muito narcisista. Porque fulano é narcisista. Mas tem que avaliar com cuidado, para não sair também rotulando, né, as pessoas. A próxima pergunta é essa aqui. Como fazer defesa psíquica, blindagem do nosso campo para lidar com diversos ambientes? Ótima pergunta. E essa pergunta tem uma resposta também muito boa. Veja, eu também por muito tempo, no início, eu achava que eu precisava me proteger energeticamente, me defender psiquicamente. Quando eu descobri que na verdade não precisamos nos defender. Por mais que lhe choque, você não precisa se defender. Você precisa aprender a se tornar permeável. Permeável. Porque geralmente quando você usa essa abordagem de ter que se defender, você está partindo de uma pressuposição mental e comportamental que reforça exatamente aquilo que você quer evitar. Quando você pensa em ter que se defender, você está reforçando a ideia do ataque. É uma linha muito tênue. Quando você pensa em se proteger, você está reforçando aquilo que justifica a proteção. Então, o tiro sai pela culatra, porque quando você adota esta postura, você está criando a brecha para que o ataque se justifique. Ao invés de adotar essa abordagem, você pode adotar uma abordagem de buscar ficar muito bem. A melhor maneira, entre aspas, de se proteger ou de se defender, entre aspas, é ficar bem. E para ficar bem, você não precisa focar naquilo que está causando o incômodo. Ou reforçar a ideia do ataque. Você só precisa focar na ideia. Eu posso, eu mereço, eu estou disposto a ficar bem. E entrar em um processo de harmonização. Aí você vai usar o método que mais se adequar às suas necessidades. Cada um tem os seus recursos e você busca um processo de voltar para o seu centro. E isso foi uma grande lição. Foi uma grande lição para mim. E é o que está por trás de uma passagem em Mateus, que eu gosto muito, que diz assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra.
Na minha opinião, esta é a essência por trás dessa passagem. Não resistais ao mal. E ao invés disso, entre numa postura mais vulnerável, no sentido de estar mais aberto, e foca em restaurar o teu centro. Foca em redescobrir aquele ponto de bem-estar em você, aquele ponto que é o seu estado natural de bem-estar. Isso é muito interessante porque muitas vezes quando assumimos uma pressuposição linguística, quando partimos de uma pressuposição comportamental, você se posiciona de uma maneira, você pode estar reforçando exatamente aquilo que você não quer para você. É a mesma coisa quando uma mãe chega para um menino que ainda não tem a faculdade crítica desenvolvida, uma criança de 3, 4 anos, quando uma mãe fala assim, olha, não derrame o copo de leite. Quando a criança ouve isso, por ela não ter uma faculdade crítica desenvolvida, ela não processa o não. Então a primeira imagem que ela constrói é aquilo que ela ouve de fato, que é derrame o leite. Então ela vai ter mais propensão em derramar o leite do que não derramar, porque a pressuposição comportamental que ela estabelece a partir do comando da mãe é essa. Então, ao invés de falar não derrame o leite, filho, leve este copo ou leve o leite com cuidado. Isso é muito interessante. Então, cuidado com o teu posicionamento interno. É aquilo que eu sempre digo, imagine uma pessoa que ela começa o dia dela dizendo assim, vamos para a luta. O que justifica essa postura? Situações difíceis. E o que justifica um posicionamento quando você diz assim, eu me abro para este campo de possibilidades que é a minha vida. Eu estou pronto para atuar no mundo. Olha a diferença, olha o peso emocional que isso gera em você. Vamos para a luta. Tem um peso. Eu estou pronto para atuar no mundo. É completamente diferente. Gente, eu estou aqui dando prioridade às perguntas que me enviaram na enquete que eu fiz, tá? Eu sei que tem muita gente aqui no chat perguntando, mas eu vou terminar primeiro, se der tempo, as perguntas que estão aqui na relação. E aí, se der tempo hoje, eu entro nas perguntas aqui do chat. Então vamos para a próxima pergunta. E se não der tempo, a gente organiza uma outra live para dar continuidade. A próxima pergunta, como sair de um padrão ancestral de escassez? Interessante a pergunta. Quando falamos de padrão ancestral, nós estamos falando de uma carga geracional ou transgeracional. E todos nós, sem exceção, herdamos uma carga geracional e transgeracional. E essas cargas geracionais são compactos de informações psicoemocionais que se configuram como verdadeiras maldições. As maldições hereditárias ou as maldições ancestrais que podem lhe perseguir uma vida inteira se você não encontrar uma forma, um meio, um processo capaz de desarmar esse esquema. Não é? Então há muitos recursos e talvez nesse caso, na grande maioria das vezes, é difícil se desvencilhar de um padrão ancestral sozinho. Muitas vezes você vai ter que buscar alguém capacitado que possa lhe ajudar, um sacerdote capaz de fazer um processo de oração poderoso para desarmar isso. Ou hoje nós temos aí, né, um estudo científico maravilhoso que envolve exatamente a reorganização do sistema
do seu sistema ancestral. Por trás de uma pessoa tem um conglomerado de outras pessoas que compõem os teus ancestrais. Lembre-se que você só está aqui hoje porque foi permitido com que a vida fosse passada adiante. Então nós devemos honrar todos aqueles que vieram antes, porque se não fosse por eles, se eles não tivessem suportado uma série de situações, muitas vezes complicadíssimas, caóticas, pesadas, se eles não tivessem a disposição de passar por tudo que eles passaram, a vida não teria passado adiante e você não estaria aqui hoje. Então hoje há o recurso dos movimentos sistêmicos, que são muito poderosos quando feitos de uma forma adequada, para que você então drene o sistema para que essas maldições sejam diluídas e não atinjam mais a sua vida, tá? Então, este é o processo. Então, eu sugeriria buscar alguém capacitado, né? O Ho'oponopono, ele é uma metodologia também interessante, né? Que requer que você entre no contexto dele. Não basta só fazer Ho'oponopono, repetir as frases, se você não entender que você é responsável em 100% por tudo que está te acontecendo. Tá? Então, o Ho'oponopono ele é uma ferramenta interessante também, como a oração também é. Né? Então tem uma série de recursos para trabalhar esses padrões sistêmicos que podem estar impactando a sua vida, tá? Outra pergunta. Como se aceitar plenamente? Pois é, não há uma receita de bolo. Na verdade, o ponto de partida é o autoconhecimento. É você entender primeiro, não é? Primeiro campo de libertação é o intelectual. Depois você tem um campo mental, depois você tem um campo espiritual, depois você tem um campo sistêmico. Então o primeiro ponto é você entender que você é uma expressão única e singular do universo. E por ser único, não há nada igual a você. E a partir daí, desse entendimento, aos poucos, se permitir se acolher. Talvez você irá precisar fazer um exercício sistemático e diário de introjeção de novas referências através de um trabalho sincero e regular de afirmações positivas. E através dessas afirmações positivas você vai gradualmente neutralizar todo aquele código informacional em você que o leva, em nível subconsciente, se opor a si próprio. Muitas vezes a inclinação de se rejeitar, de não se aceitar, vem de uma programação que você herdou desde a sua formação, daquilo que você ouviu dos seus pais, né, de colegas, que ficou marcado. Então há um olhar aí que talvez não seja o olhar da tua natureza. Talvez você tenha assumido o olhar do seu pai, o olhar da sua mãe, que através desse olhar você não consegue se aceitar. Então você terá que entrar com uma espécie de antídoto. Você terá que mudar o seu código interno. Aquele código que atua como uma programação. E felizmente a sua mente é suficientemente plástica para aceitar outros códigos. Então, construa
quatro estruturas de afirmação que reforcem para você que você vale a pena. Que você se ama, que você se aceita. E você faz esse trabalho sem nenhuma pretensão de ter que acreditar nisso, ter que sentir alguma coisa, ter que se convencer. A priori você faz apenas com boa vontade, com uma postura proativa, motivado em melhorar o seu nível de autoaceitação. Então vamos para a próxima pergunta. Como me conectar com a energia da prosperidade? Essa é uma pergunta interessante que daria para falar uma live inteira sobre isso, mas eu vou ser breve, tentar ser o mais sucinto possível. Primeiro, qual é a base de um mindset de escassez? Qual é a base de um mindset de escassez? Alguns elementos, algumas estruturas de informação que você se apegou. Reclamação e murmuração te afasta da prosperidade. O apego emocional ao dinheiro é o principal alicerce por trás de uma mentalidade de escassez. Terceiro, a falta de alegria, de leveza em viver. Então, eu poderia dizer que o que te conecta com a energia de prosperidade é a alegria. Sem alegria não há prosperidade. Se você reclama, você julga. E se você julga, você se conecta com o objeto negativo do seu julgamento. E você então você fica preso num ciclo de repetição de negatividade. Então, quer se conectar com a prosperidade? Primeiro, aprenda a romper o ciclo de negatividade. Tudo aquilo que te torna negativo. Reclamação, julgamento. Não é? Revolta, indignação, tudo aquilo que faz com que você perca esse estado de leveza e esse estado natural de alegria. Uma criança até uma certa idade, as crianças com pouca idade, elas vivem naturalmente na energia da abundância e da prosperidade. Por quê? Porque uma criança, por ainda não ter uma mente programada, elas não têm referência do negativo. O negativo sempre vem de fora. Você não tem propensão ao negativo. A sua natureza, por ser divina, ela é perfeita. A sua natureza, ela é uma natureza espontaneamente positiva. Isso quer dizer que o negativo veio de fora. Você aprendeu a ser negativo. Então pensemos sobre isso. E vamos para a próxima pergunta. Estou no completo caos. Quanto mais a consciência evolui, mais as coisas desmoronam. Não sei o que fazer. Primeiro, não necessariamente, não reforce para você este postulado. Esta é uma percepção sua. Quanto mais, não necessariamente a consciência expandindo, as coisas ficam mais difíceis. Geralmente é o contrário. Quanto mais consciência você tem, mais você compreende a dinâmica da vida, mais você tende a cooperar com a própria vida e, consequentemente, as coisas tendem a fluir com mais facilidade. Na verdade, se as coisas estão desmoronando, talvez você esteja atravessando um momento de grande aprendizado, um momento que vai criar as condições para que você realmente se supere. Mas preste atenção
em qual é a mensagem que a vida está transmitindo para você, nessa experiência que você está vivendo. E a única coisa que eu posso te dizer foi o que eu disse agora no início, quando eu iniciei essa live. Aí vou colocar um paradoxo metafísico. Para sair do desequilíbrio, para transcender uma situação, uma situação entre aspas problemática, você precisa entrar em equilíbrio com ela. E aí é o paradoxo metafísico. Se permita entrar em equilíbrio com o desequilíbrio. Primeiro, arrancando os dramas da sua mente para ver o fato. Segundo, assumindo uma disposição sincera de cooperar com o fato. É daí que a solução virá. A aceitação pura e plena do problema é o início da sua resolução. Talvez você não consiga fazer sozinho isso, e tudo bem. Talvez você vai precisar buscar apoio, ajuda de alguém que no momento possa lhe dar apoio e uma base para que você então se fortaleça internamente para sair dessa situação. E muitas vezes você terá que buscar o devocional. Você deverá se elevar e buscar a conexão com o divino e entregar as suas, entre aspas, batalhas e lutas. Muitas vezes, o que vai resolver, olha o que eu vou dizer, muitas vezes a única saída para transformar uma situação é entrando no devocional. Muitas vezes, em situações mais complexas, a mente não será capaz de lidar. Então você vai ter que entrar num processo profundo envolvendo o devocional, buscando a conexão superior e se abrindo para que haja a intervenção superior. E para terminar, vou parar por aqui. Daiane, como utilizar a lei da atração de uma forma mais eficaz? Primeiro, Daiane, as pessoas, o conceito da lei da atração tem uma base essencialmente de equívoco, porque na verdade você não atrai as coisas para você. Na verdade, você se atrai para as coisas. Porque quando você pensa que você atrai algo, você parte do pressuposto de que as coisas estão prontas fora de você e elas vêm até você. Quando na verdade, as coisas se manifestam primeiro dentro de você, para depois se manifestarem fora. Então é de dentro para fora o conceito. Geralmente, para que esse processo do se atrair funcionar, há que respeitar uma fórmula muito simples. Imaginemos um bolo que vai ser assado. Você tem a forma do bolo, que é o processo do pensamento, a ideação. Você tem a massa do bolo, que representa o sentimento de estar em equilíbrio com aquele pensamento. E você tem o processo de assar o bolo no forno, que corresponde ao tão falado soltar. Então você tem 25% é o pensar, 35% é o sentir, 40% é o soltar. O soltar é mais importante do que o pensar e sentir juntos. E esse sentir implica, não é sentir que você está vivendo aquilo, porque nem todo mundo tem essa habilidade, mas é sentir a harmonia entre você e aquele pensamento. Sentir o equilíbrio
Você está entrando em equilíbrio com aquele pensamento. E se você fizer de forma suficiente esse processo, o soltar será uma consequência desse equilíbrio. Ok? Vamos para mais uma pergunta. E há curso sobre isso. Eu mesmo, como treinador mental, ministro uma série de treinamentos voltados para isso. Aqui numa live de perguntas e respostas, eu não posso dar uma resposta mais profunda, oferecer técnicas, porque aqui o formato é esse, é de você ter essa interação mais dinâmica, passar alguma informação, mas não dá para entrar nos elementos chave do processo. Essa pergunta que não é bem uma pergunta, mas é uma sugestão, fazer uma live sobre soltar. Acho que seria de muita importância. Vamos pensar nisso com certeza. Josefa, eu acabei de explicar o como soltar, tá? O soltar ele é uma consequência natural quando você é capaz de entrar em equilíbrio com o pensamento ou com a ideação que representa a realidade que você quer manifestar. Como ser próspero sendo eu? Na verdade, a resposta já está aí na pergunta. Você tende a prosperar quando você se permite ser você. Quando você se aceita incondicionalmente. Quando você descobre que ser você é a chave para uma vida bem-sucedida. Então, a ideia é trabalhar esse processo de se aceitar, de não mais terceirizar a autoestima, se permitir se amar, se permitir ser o seu principal apoio, se permitir ser o seu maior foco de atenção, se permitir se aprovar profundamente. E este é um processo que requer um desenvolvimento, você terá que se comprometer. É um processo que envolve uma prática diária. E certamente você vai precisar de autoconhecimento, vai precisar se conectar com informações que te ajudem nesse processo. E isso vai te levar para uma expressão mais autêntica. E quando você atinge esse status de ser autêntico, você conquista uma vida autêntica. E ao conquistar uma vida autêntica, a prosperidade ela é inevitável. Tudo bem, pessoal? Então eu vou parar por aqui. Eu estou passando aí do ponto, do limite do horário aqui do Instagram de live. E então é isso, pessoal. Foi ótimo estar aqui com essa live de perguntas e respostas. Espero que vocês tenham aproveitado. É sempre bom. Essa troca que nós temos aqui é muito rico para mim também. E em breve eu vou fazer uma outra live de perguntas e respostas. Então aguardem. E vamos nesse movimento de agregar consciência, fomentar cada vez mais consciência, porque isso acaba se tornando um elemento de cura, um elemento acelerador da sua transformação, da sua expansão. Então, pessoal, um forte abraço, uma ótima noite a todos e vejo vocês em breve. Um forte abraço e até a próxima.